Pare agora e imagine um tempo em que não existiam cidades, impérios ou fronteiras. Um tempo anterior às civilizações, quando o mundo era descrito como um lugar recém-formado, misterioso e cheio de possibilidades. As primeiras páginas do livro de Gênesis apresentam um cenário que continua intrigando estudiosos, teólogos e curiosos ao redor do mundo. Ali encontramos relatos sobre a origem da Terra, da vida e da própria consciência humana. Mas a grande pergunta permanece: o que realmente significam essas narrativas? Estamos diante de registros simbólicos ou ecos de uma realidade antiga, que a humanidade ainda tenta compreender? Logo no início, somos levados a um momento de criação absoluta. Um mundo sem história anterior, sem memória coletiva, apenas o silêncio e a promessa de algo grandioso prestes a acontecer. A narrativa descreve a separação da luz e das trevas, o surgimento dos mares, da terra firme e da vida em todas as suas formas. Esse processo é apresentado como uma sequência ordenada de eventos, quase como se houvesse um plano cuidadosamente estruturado por trás de tudo. Para muitos leitores, isso representa a ideia de propósito e direção no universo. Para outros, levanta questionamentos sobre como povos antigos conseguiram desenvolver conceitos tão profundos sobre origem e existência. À medida que o relato avança, surge o cenário mais emblemático de toda a tradição bíblica, o Jardim do Éden, descrito como um lugar de beleza incomparável, abundância e harmonia perfeita. Ele simboliza uma era em que a humanidade ainda não conhecia o sofrimento ou a separação espiritual. É nesse ambiente que aparecem Adão e Eva, figuras centrais que representam o início da experiência humana consciente. A relação deles com o ambiente ao redor parece ser de total equilíbrio, como se o mundo estivesse em um estado ideal. Porém, algo muda. Surge uma decisão, uma escolha aparentemente simples, mas carregada de consequências profundas. A narrativa descreve a presença de uma serpente que questiona limites e provoca reflexão. Esse momento marca uma ruptura, um ponto de virada que transformaria para sempre o destino humano. A partir daí, o mundo deixa de ser um espaço totalmente seguro e passa a se tornar um cenário de desafios, trabalho e busca por significado. Muitos intérpretes veem nesse episódio uma metáfora sobre o despertar da consciência moral, enquanto outros acreditam que ele pode representar um evento real vivido por uma humanidade primitiva. Independentemente da interpretação, o impacto dessa história atravessou milênios e continua moldando a forma como pensamos sobre escolhas e consequências. Após essa mudança inicial, as narrativas apresentam uma humanidade em crescimento. Gerações surgem, comunidades se formam e conflitos começam a aparecer. O mundo descrito nas Escrituras passa a ser um lugar mais complexo, onde decisões individuais têm efeitos coletivos. É nesse contexto que surgem relatos sobre violência crescente e perda de valores espirituais. Esse cenário culmina em um dos acontecimentos mais dramáticos de toda a tradição bíblica, o Grande Dilúvio. Segundo o relato, Deus decide intervir diretamente para restaurar a ordem, trazendo uma transformação global que redefiniria a história humana. Nesse momento surge a figura de Noé, escolhido para preservar a vida através da construção da lendária Arca de Noé. A descrição desse evento é tão poderosa que muitos pesquisadores tentam encontrar evidências de catástrofes naturais antigas que possam ter inspirado a narrativa. Grandes enchentes, mudanças climáticas abruptas e transformações geológicas são frequentemente citadas como possíveis contextos históricos. Outros veem nesse episódio uma mensagem espiritual sobre renovação e esperança após períodos de crise. O que torna essa história ainda mais fascinante é o fato de relatos semelhantes existirem em diferentes culturas ao redor do mundo, sugerindo que memórias coletivas de grandes eventos podem ter sido transmitidas através de gerações. Após o dilúvio, o mundo descrito nas Escrituras parece entrar em uma nova fase. A humanidade recomeça, carregando tanto a experiência da destruição quanto a promessa de reconstrução. Povos se espalham, línguas se diversificam e culturas começam a tomar forma. Esse período marca o surgimento de estruturas sociais que mais tarde dariam origem às primeiras civilizações conhecidas. No entanto, as narrativas bíblicas continuam enfatizando a relação entre escolhas humanas e consequências espirituais. A ideia de que o destino coletivo pode ser influenciado por decisões individuais
permanece como um tema central. Em meio a esse cenário, surgem personagens que representam fé, liderança e transformação. Histórias de jornadas pelo deserto, alianças divinas e desafios aparentemente impossíveis reforçam a percepção de que o mundo antigo era marcado por eventos extraordinários. Muitos leitores se perguntam até que ponto esses relatos podem refletir acontecimentos históricos reais. Descobertas arqueológicas em regiões do Oriente Médio frequentemente revelam cidades antigas, inscrições e artefatos que dialogam com aspectos culturais mencionados nas escrituras. Essas conexões alimentam debates intensos entre estudiosos de diferentes áreas, mantendo viva a curiosidade sobre o passado remoto da humanidade. Ao observarmos essas narrativas em conjunto, percebemos que elas formam uma espécie de mapa simbólico da experiência humana. Falam sobre origem, perda, reconstrução e busca por sentido. Mostram que, mesmo antes do surgimento das grandes civilizações, já existia uma profunda reflexão sobre propósito e destino. Isso levanta uma questão intrigante: será que a humanidade sempre carregou dentro de si a necessidade de compreender sua própria existência? Ou esses relatos representam tentativas de explicar fenômenos naturais e sociais que pareciam incompreensíveis para os povos antigos? Talvez a resposta esteja em algum ponto entre essas possibilidades. O fato é que essas histórias continuam despertando emoção, curiosidade e debate. Elas atravessaram séculos, preservadas por tradições religiosas, manuscritos e comunidades que acreditavam estar guardando algo essencial para o futuro. Hoje, em um mundo dominado por tecnologia e ciência, ainda voltamos a essas páginas, em busca de inspiração e entendimento. Isso mostra que o mistério descrito nas primeiras narrativas bíblicas não perdeu sua relevância. Pelo contrário, parece ganhar novos significados a cada geração. Cada descoberta científica, cada análise histórica e cada interpretação teológica adiciona uma camada a esse grande enigma. Talvez nunca saibamos com absoluta certeza como era o mundo antes das civilizações, mas o processo de investigar essas histórias já revela algo importante sobre nós mesmos: a necessidade de conectar passado, presente e futuro em uma narrativa coerente. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o mundo descrito nas primeiras páginas da Bíblia representa eventos reais vividos por uma humanidade antiga? Ou entende essas histórias como símbolos profundos sobre a jornada humana? Escreva sua resposta nos comentários e compartilhe sua visão sobre esse tema fascinante. Se você gosta de explorar mistérios antigos, história bíblica e perguntas que desafiam nossa compreensão, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos investigativos e envolventes como este. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos episódios, porque ainda existem muitos segredos escondidos nas páginas mais antigas das Escrituras esperando para serem descobertos.